Energia positiva. Olá, positivos e positivas. Sejam muito bem-vindos a mais um Energia Positiva Podcast. Mais uma vez a gente aqui com aquela positividade, com aquele bate-papo descontraído, gostoso, trazendo histórias, dicas, trazendo muito entretenimento para você em apenas 1 hora, viu? Vale a pena conferir com a gente aí o bate-papo de hoje, que vai ser sobre esporte, saúde, cuidados, necessários, e com certeza tem muita história aqui para a gente ouvir ao longo desse bate-papo, porque eu estou recebendo uma dupla maravilhosa, um casal lindo aqui de Bertioga, que é o meu brother Kleber Moraes. Prazer estar aqui. E a Giovana Gaspar. Tudo bem, Prazer, Giovana? tudo bem. Prazer enorme receber vocês. Galera que vem falar um pouquinho aí sobre um grande empreendimento na cidade, que é bem recente, bem caçulinha na cidade, mas a gente vai entender que esse trabalho já vem acontecendo há muito tempo, que é falar sobre o estúdio Kleber Moraes, mas eu quero que vocês primeiro sintam-se à vontade, sintam-se bem-vindos aqui ao nosso estúdio. Obrigado pela presença. Vou começar pelas damas, porque nós somos cavalheiros. Obrigado, Giovana. Obrigada pelo convite. Kleber, obrigado, parceirão de sempre aí, Andrezinho, novamente, agradeço por estar sempre abrindo as portas para a gente estar compartilhando um pouco do nosso trabalho. Desde quando a formatação era rádio, a gente já compartilhava um pouco. Agora verdade. No formato em podcast, sempre atualizando. Obrigado por abrir as portas novamente. Prazer é todo nosso. E você que está aí acompanhando pelo YouTube, já vou pedir aquela forcinha de sempre, Já faz a sua inscrição aí, já ativa o sininho para toda vez que a gente entrar no ar você receber notificação, assim como os vários conteúdos que já vem rolando aqui nos estúdios Praia. Você que está pelo rádio, não esqueça de entrar no nosso canal no YouTube. Pode entrar agora para assistir a gente ou a posterior para ver como o Kleber é bonito mesmo, como eu estou falando, a Giovana também. Então acessa aí, @PraiaFM ou pesquisa lá, Rádio Praia FM, você já encontra no YouTube o nosso canal, tá bom? Mas a gente vai trazer aqui algumas demonstrações, a gente vai mostrar algumas coisas, principalmente as imagens aí do estúdio para você que não conhece ainda, então acessa já no YouTube para você assistir e conferir aí com a gente direitinho, tá bom? Bom, já falei aqui que é um casal, Hoje vocês estão juntos aí e foi uma união, na verdade, para cuidar da saúde, não é isso, Kleber? Sim. Antes de qualquer coisa, a gente quer presentear você aí. Caramba! Olha que chique! Obrigado! Essa CM Fight. CM Fight aqui, sacolinha personalizada, você vai acompanhando aí também. Vou tirar o presente pra gente ver. Vamos ver ao vivo? Vamos ver ao vivo. É surpresa, não? Tomara que você goste. Olha, abra e se apaixone. Eu já me apaixonei só pelo fato de... Uma foto minha. Uma foto sua. Será? Será que é uma foto sua? Eu sou muito desastrado, mas vamos ver se eu consigo abrir direitinho. É um molde de homem, Tem uma mensagem bonita aqui. Nunca duvide de todas as coisas boas que existem em você. Onde que eu... Aqui é melhor, Gustavo? Mensagem bonitinha. Chegou mais uma aqui também, ó. Levante, faça uma oração, tome um café e vá à luta com vontade. Ontem o dia foi bom, hoje será ainda melhor. Olha que chique. Mensagem de reflexão já. Então o Kleber já veio aqui junto com a Giovana no clima do nosso bate-papo aqui do nosso podcast. Olha que chique, uma caneca personalizada. CM Fight, com meu nome preta, ainda. Faixa preta, caramba! Olha que chique. Essa aqui eu vou usar não só aqui no podcast constantemente, mas no meu programa também na rádio de segunda a sexta, porque eu já começo o dia aqui tomando um cafezinho. Então já combinou. Olha que chique. Vou deixar aqui no meio da nossa mesa pra galera. Faz parte do cenário agora. Esse presente bonito vai fazer parte, com certeza. Muito obrigado mesmo. Sabe que eu tenho um carinho enorme por vocês, Em especial pelo Kleber, que eu já conheço há mais tempo. A Giovana eu estou tendo o prazer de conhecer agora, mas, como já diz o ditado, amigo de amigo meu é meu amigo também. Então é um prazer enorme ter você aí no nosso hall, na nossa família, porque a gente virou uma família de verdade, Kleber? Obrigada. Kleber, você, a gente já conhece há um bom tempo aí fazendo vários trabalhos, treinando na cidade principalmente, E na parte de Muay Thai, você já tem uma caminhada aí já bastante reconhecida. Mas para quem não conhece ainda, ou para quem está acessando o nosso canal no YouTube, está fora de Bertioga, porque agora é mundo afora, Quem é o Kleber Moraes, afinal? Tudo bem, galera? Então, eu sou o Kleber Moraes, nasci em Santo Anastácio, cidade vizinha de Presidente Prudente.
Vinha com 4 anos de idade pra Bertioga, então praticamente sou um caiçara, né? Caiçara já. Caiçara, total. E bebe d'água de Bertioga, não quer sair mais, né? É verdade. E aí, aos 4 anos de idade, eu vim pra Bertioga. Hoje fazem 22 anos que eu moro aqui. 24 anos que eu moro aqui em Bertioga. E, na verdade, 26. 26 anos que eu moro aqui. Não fica mentindo. Eu fiz 30 anos. Não precisa amenizar. São 26 anos que eu moro em Bertioga. E como todo filho, sempre é mais apegado ao pai do que à mãe, por ser homem, né? Meu pai sempre foi fã do Jean-Claude Van Damme, assistia Dragão Branco, Kickboxer, e eu acompanhando ele na sala, naquelas TV zonas de tubo, era o acesso que a gente tinha. E na minha época, com 7 anos de idade, minha mãe sempre se apegou muito para me colocar no futebol. Como eu venho de família simples e tudo, além da disciplina, ela via que poderia rolar alguma coisa ali, já começando no esporte, futebol, né? É o desejo da maioria das dos famílias brasileiras. Né? Que o futebol no Brasil é isso. E por ser um time da Polícia Militar, ela ficava sempre investindo em mim. Vai, tem que treinar. Eu acordava, ia chorando, não gostava. Eu sempre odiei futebol. Eu acho que isso acabou gerando um trauma pra mim. Porque hoje eu não consigo jogar videogame e se tiver futebol eu já não quero. Não consigo nada que é relacionado a futebol ou a bola, eu tenho um trauma. Como é que é o nome da mãezona mesmo? Eu Desmar. Beijo, que apesar de criar um trauma no futebol desse menino, pelo menos ingressou ele no caminho certo, que é o esporte, né? Exato. Que realmente é como você falou, né? Encaminha a molecada para a disciplina, né? Para uma regra de verdade. Sim. Você cria uma constância ali, isso serve para a vida toda. Exato. Não serviu para o futebol para você, mas serviu para muita coisa aí. E além de tudo isso, por ser um time da Polícia Militar, existiam regras, disciplinas, e aquilo... Na nossa época, você conseguia ainda brincar na rua, né? Bertioga era tudo rua em terra, não estava asfaltado ainda, não era tão perigoso quanto um pouco mais está hoje, né? Verdade. Então você conseguia ter essa liberdade de brincar, chegar às vezes 10 horas em casa com o joelho ralado. A maior preocupação era ralar o joelho, né? E não alguém assaltar você ou algo do tipo. Não, vou falar a verdade. A maior preocupação não era nem ralar o joelho, era ter que usar metiolate. Né? Metiolate. Essa era a preocupação, que a gente ralava, mas escondia da mãe. E a preocupação da mãe brava com os vizinhos de colocar durex nas campanhas do vizinho e sair correndo, né? Exato. Enfim, aí pra não ficar na rua fazendo coisa errada, aí minha mãe sempre investiu no futebol. Só que eu nunca gostei. E aí também sofria bullying no futebol, e aí isso foi gerando um trauma pra mim. E aí, acompanhando meu pai, eu percebi que meu pai gostava muito de luta. Aí eu falei, vou buscar alguma luta para começar a fazer. E na época que eu comecei, existia um projeto nas escolas que era a Escola da Família. E aí, todos os domingos, a galera se reunia na escola e ia fazer alguma atividade. Jogava dama, xadrez, tinha vôlei. E assim, foi circulando, e aí eu comecei a fazer capoeira com o mestre TNT, no Belegard. Fiquei 1 ano treinando com ele, e aí depois o governo mudou isso, não tinha mais Escola da Família. E aí ele passou a dar aula no Vicente de Carvalho, bairro conhecido como Sauk City. E aí minha mãe não deixava eu ir lá, porque eu era muito novo e tal, e por ser comunidade ela não queria que eu fosse. E aí eu comecei a treinar no Caravela Negras com o mestre Camarão, no ginásio, fiquei mais 1 ano. E depois disso, aos meus 8 anos de idade, eu conheci o mestre Luiz Brum, que Deus o tenha. E aí ele apresentou o projeto do... mestre Brum. Que hoje em dia quem praticou ou pratica... luta, sem ser essa geração mais nova, mas quem é old school, todo mundo passou pela mão ou do Didi, ou do Bira, ou do Brum. Não tem escolha, né? É verdade. E aí, e foi isso. Daí eu comecei a treinar com o Brum, ele explicou como que era o contato total. Eu falei, eu tenho uma boa flexibilidade na perna, vou começar a treinar também. E aí, aos meus 9 anos de idade, eu fiz minha primeira luta. E aí, deslanchei na carreira como atleta. Só que naquela época, por ser criança e ter essas questões de traumas do futebol e tudo, eu já fui entendendo que na luta, por eu ter uma adrenalina muito gigante, ela não era terapia, mas era terapêutico na minha vida. Então eu precisava daquela adrenalina, de estar treinando, de estar lutando. Eu nunca fui briguento, mas eu tenho uma adrenalina dentro de mim que é incontrolável. Caramba. Quando desperta aquele leão, é difícil segurar. Eu sou muito calmo, mas quando desperta aquele leão é difícil controlar. Então, sempre o que me controlou isso foi a luta. De estar ali, extravasando, no momento certo, no local certo, sem fazer mal pra alguém. E aí eu fui cada vez mais me encontrando e investindo. Só que aí você vai ficando velho e vai vindo as responsabilidades. Exato. Você mora com seus pais, querendo ou não, aluguel, luz, todas essas contas burocráticas são seus pais que se preocupam e não você. E aí eu ficava sempre naquele dilema, será que isso é pra mim?
será que realmente a luta é pra mim? Porque por mais que eu investia, que eu me dedicasse, eu nunca fui bom. Eu sempre fui muito dedicado, mas eu não tive o talento. E, na verdade, conta um pouquinho da sorte, né, Kleber? Para você ser um atleta de verdade, ganhar muito dinheiro. Você tem que ter um empresário. Pra viver bem da luta. Como hoje, aqui em Bertioga, que a gente pode falar que viveu da luta mesmo foi o Del. Exatamente. Do boxe. Teve um empresário que investiu nele, ficou no Xuxa, e que mesmo assim não foi fácil. Não foi fácil. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, o Charles do Bronx, que é Sim. nosso vizinho aqui de Guarujá. Um cara que treinou com praticamente todo mundo aqui, Sim. né? Um parceiro também. Conseguiu se destacar graças a isso, né? Além Exato. do talento, da dedicação, você precisa de um abraço de um parceiro que tenha condição ou, no mínimo, investir Precisa bastante. de um padrinho, não tem jeito. Se não tiver um padrinho, não vai. Tem que apanhar bastante até chegar lá, né? Tem que apanhar e muito. E na época que eu vejo a molecadinha de hoje em dia, eles têm tudo e não valorizam. Porque na nossa época a gente chegou a dividir protetor bucal. Cara, porque não tinha condições de comprar um protetor bucal na Antisport, era absurdo. E não tinha Mercado Livre para... Talvez teria, mas você teria que ir numa... Lan House pra ir, pagar R$1 lá pra ficar uma hora. Provavelmente ia chegar um mês depois. Sei lá quando chegaria, né? Não saberia nem fazer essa compra. Não e aí na Antisport dinâmica. era muito caro, sei lá, na época a gente tá falando de uns 40, 50 reais. É o valor que é hoje em dia, mas hoje em dia ok. Naquela época, pra mim que não trabalhava nem nada, era sinistro. Sim. E aí a gente dividia protetor bucal, a bandagem, nossa, hoje em dia eu faço a bandagem dos meus alunos, bandagem personalizada. Chique, a gente pegava uma faixa da farmácia, cortava no meio, que era o mais barato, que era R$1,50. Aí cortava no meio e dividia nas duas mãos, colocava de qualquer jeito. Enfim, e aí foi vindo cada vez mais as responsabilidades, aí eu comecei a trabalhar, sempre fui correria, porque assim, a minha criação, eu nunca passei necessidade, mas eu sempre tive o necessário, nada além do necessário. Então, tipo assim, eu quero aquele brinquedo, não vai ter. Tipo, não... Só se der. Então, tipo assim, meu pai bebia cerveja, aí eu juntava as latinhas e ia vender. Aí, tipo, vendia com aquele dinheiro da latinha, pagava no Ney, o bar do Ney que existe até hoje, Verdade. que é irmão do Maurício na rua da Manuel Gajo, eu ia comprar uma coquinha de vidro e um salgadinho fofura, Caramba. que na época era 50 centavos. Mas legal porque você já estava bem encaminhado, né? Sim. Já estava bem estruturado por conta do esporte, criando essa disciplina. Não, ainda essa regra, novo, tipo, já com cabeça de empreendedor. Caramba! Não, eu brinquei com a minha mulher esses tempos, que na época que tinha uns amigos da rua e tudo, eu lembro que no bar do Ney, o pipa era R$1, o papagaio. E ele vendia sem rabiola, sem nada. Daí do lado, que antigamente Bertioga tinha muito mais mato, né? Era preservada do que hoje. E aí do lado tinha muito bambu. Aí eu ia, cortava o bambu, meu pai me ensinou como fazer as tirinhas. E aí eu ia no mercado, pegava sacolinha, aqueles sacos de feira. Sim. Aí o meu pipa era 50 centavos com rabiola e ainda podia empinar na chuva. Porque não se eu olhasse, não estragava. Verdade, olha aí. Aí eu falei assim, pô, o empreendedorismo começou desde aí. E aí comecei a trabalhar no supermercado Crio. E cada vez mais as responsabilidades apertando, eu sempre com aquela incerteza comigo, pô, será que a luta é pra mim? Será que a luta é pra mim? E aí foi quando eu comecei a focar, e comecei a fazer lutas mais importantes na minha carreira. Só que eu sempre fui um cara muito curioso, e quando eu passei a ter mais acesso à internet, aí sim eu comecei a procurar ainda mais. Então ficou um pouco melhor o acesso. Você seguir pessoas que estão fazendo. Exatamente. Legal. Então eu comecei a aproveitar, comecei a seguir pessoas que já estavam no cenário há ainda mais tempo, como no Guarujá, que era o Emerson Naja, que foi pioneiro, como o Bruno foi pioneiro em Bertioga. E aí eu comecei a entender o que realmente era o Muay Thai. Porque na época o que o Bruno trouxe pra gente foi uma base de karatê com contato total. Exatamente. Que foi tudo onde a gente começou. E por a gente não ter conhecimento, ter ferramentas para buscar aquele conhecimento, a gente era jovem, tava legal. Era o suficiente. Era o suficiente, era o que a gente precisava. Exatamente. E aí depois de um tempo, passou, eu já tava com meus 18 anos de idade. Então eu já tinha se passado 10 anos. Eu comecei com 8 com o Bruno, né? E aí já tinham se passado 10 anos, veio um conhecido, que também já tinha treinado com o Bruno, que ele trouxe uma filial de uma academia de Santos, que era a CTC. Sim. E o dono da matriz, né, o Alex Cobra, ele foi um dos segundos brasileiros a ir para a Tailândia. Então ele tinha um conhecimento referente ao Muay Thai sinistro, né? Daí, quando esse conhecido trouxe a filial para cá, ele começou a ministrar aulas também comerciais de Muay Thai. E aí eu e o Natan, que o Natalício na época também que treinava, diferente de mim, ele tinha talento,
a gente começou a treinar junto e naquele foco de, tipo, pô, vamos evoluir, vamos graduar. Saí de portas abertas o Brum, conversei com ele, óbvio que eu tava buscando o meu melhor, né? Sim, Melhor sim. versão pra mim. E ali eu vi que eu tinha que pagar, que na prefeitura era projeto. Lá eu tinha que pagar, mas aí eu já trabalhava. E aí eu vi que posso crescer um pouquinho mais, porque metodologia de treino é um pouco diferente. E aí, beleza, aí a gente foi buscar esse conhecimento e ficou. Só que esse colega que trouxe a filial, ele não trouxe no quesito de, pô, vou fazer diferente. Ele trouxe no quesito, tipo assim, eu vou trazer pra fechar todas as outras de Bertioga. Com aquela arrogância, sabe? Isso não é legal, E isso né? não é legal. E aí, devido a essa arrogância, acabou que ele foi afastando as pessoas dele. As coisas nunca dão certo quando você não tem um propósito legal, né? É tipo assim, Andrezinho, você chega hoje lá pra treinar comigo, você é um cara que já é entusiasta do esporte, fez Muay Thai, faz jiu-jitsu, treina musculação, que é o seu carro forte, carro-chefe. E aí não parece, mas é. Você sempre treinou. Então, tipo assim, suponhamos que você nunca tenha treinado. Pô, Kleber, eu quero fazer uma aula comercial. E eu chego lá e arregaço você, vou te assustar. Exatamente. Então, ao invés de eu cativar você, eu vou assustar você. Ao momento de chegar e dar uma dura. A arte agora, marcial já tem esse certo preconceito, né? Algumas pessoas ainda têm esse certo preconceito de que a arte marcial machuca, né? Sim. Eu, por exemplo, confesso que sempre tive um entusiasmo pelo Muay Thai desde criança, desde pequeno eu achava legal, inclusive inspirado ali no kickboxer do Van Damme, era tudo fantástico. Mas a gente tinha esse mito por trás de que principalmente o Muay Thai machuca muito, você sai com o cotovelo roxo, Sim. testa roxa, não sei o quê. E na verdade, possivelmente lá no começo era realmente assim. Sim. Mas hoje a possibilidade é muito diferente e a didática também, tanto Sim. é que você tem as nuances, né? Como Sim. você falou bem. Você vai treinar como competidor, a exigência é maior, mas você também não já pode começar arregaçando, assim como nada na É um vida. degrau. São degraus aí que você vai seguindo. Sim. Tem aquele que não quer competir, só quer aprender a arte Exato. marcial. Tem aquele que vai... Hoje a gente tem aulas fitness que falam assim, Sim. né? Por exemplo, o Muay Thai Fit, eu já vi falar. Sim, sim. Que é com uma dinâmica diferente, aprende um pouquinho da base ali da didática, mas o fundamento, o objetivo é outro, né, Cleber? Perfeito. E aí, passando na CTC, eu fiquei um período de 1 ano, eu tava treinando muito focado. E eu tive momentos em minha vida de fases de depressão. E como meus pais... Você tão agitado, com tanta adrenalina, Exatamente. passa por isso. Mas aí. lembra que eu falei que lá no futebol eu geria uns pequenos traumas? Verdade. E aí eu sofria bullying, só que pra época que eu vivia aquilo, não existia essa Não existia bullying. bullying, É frescura. Era normal. Tipo, e Era não natural, jamais se pode ser. ocupando meus pais, nunca. Só que eles não tinham esse entendimento de, tipo, tentar chegar, sentar e falar assim, pô, o que que tá acontecendo? Porque, pô, meu pai, coitado, ele trabalhou em roça, meu avô era totalmente grosso. Tá. Meu pai ia sair pra jogar futebol, meu avô arrebentava meu pai. Arrebentava. Então, tipo, essa foi a criação do meu pai. Então, demorou muito tempo pra ele começar a ter esse carinho, pra abraçar, pra falar eu te amo. Sim. Minha irmã sentiu mais do que eu. Porque eu, como fui pra luta muito cedo, querendo ou não, isso foi tratando essas minhas dúvidas, esses meus medos. Só que quando eu entrei na CTC, eu vi que era um degrau a mais que eu tinha avançado. Eu falei, puta, esse é o caminho. Só que aí, eu sempre fui um cara que, mano, sempre fui fã do esporte, André. Eu não sou de beber, não sou de fumar, não gosto de ficar saindo. E aí, o que acontecia? A academia era de segunda a sexta, sábado e domingo eu não abria. O que eu fazia? Eu reunia uma galera, uns amigos, galera do karatê, boxe, muay thai, e a gente fazia um treinão na praia junto. Tipo, bater um futebol, Sim. só que todo mundo junto. Eu comuniquei ele, esse amigo que trouxe, né? Não vou citar nomes por condutas éticas, né? Não faz E aí sentido não também. faz sentido, sim. E aí eu comuniquei ele, eu falei, pô, vou começar a fazer o treino com os meninos, tudo bem. Não tinha nada financeiro, era só treino mesmo. Porque eu gosto, que eu quero, tipo, evoluir mais, é o que me faz bem. Claro. Não, tudo bem, tudo certo e tal. Só que eu sempre gostei de filmar. Tudo que eu vou fazer eu gosto de filmar, eu gosto de interagir, eu gosto de fazer página, eu gosto de organizar, fazer a parada acontecer. E aí começou a ficar os meninos legal e tal, começou a treinar e tal, mas ainda continuei treinando com ele, normal, seguindo regra e tudo certinho. Mas aí já vai entusiasmando a galera também. Que Exato. vai Então, ao vendo mesmo ali uma tempo que eu dinâmica tava na diferente, inocência, né? eu entendo hoje, sendo empresário, que também era errado. Porque hoje, sendo empresário, é óbvio, né? Você tem o seu... que você a sua academia que é no particular e tá a galera treinando no de graça,
vai querer ir no de graça. Só que eu não tava chamando pessoas do treino dele pra isso. Eu não tava nessa intenção. Meu intuito era dar everyday, tipo, todos os dias treinando. E aí era isso que eu queria. E tanto que quem treinava comigo não era alunos dele, era brothers das antigas, galera do Karatê do Douglas Pajeú, galera do boxe, já tinha um envolvimento com o esporte, que também estava na mesma pegada do que eu, exatamente. Pra fazer a famosa pelada do futebol. Era isso. E aí eu comecei a jogar vídeos e tudo, e aí em um determinado dia, que estava próximo à graduação, eu estava no processo de término de um relacionamento, eu estava sofrendo, eu tinha sido encontrado na praia, todo ensanguentado, todo machucado. E por conta da minha depressão, que eu já vinha desde a infância, e não entendia qual era o lance da depressão ou não. E aí em casa, tipo, não conseguia expor. Meus pais me davam a liberdade de expor, mas ao mesmo tempo eu me sentia vergonhada, porque meu pai sempre trabalhou com obra. Então eu via a luta que era meu pai e não queria trazer mais problema pra ele. E não tinha essa relação também, né? Convenhamos que pra nossa geração, até a sua geração aí, eu tô falando porque eu sou um pouquinho mais velho, pouquinha coisa, viu, gente? Não é muito não. Mas até essa geração não se tinha esse conhecimento para ter essa abertura. Como você falou bem, os nossos pais não foram preparados para essas situações. Hoje a gente tem mais acesso à informação, principalmente, então tá um pouco menos difícil. Mas você não tinha essa abertura mesmo, né? Exato. Abertura eu tinha, porque eles sempre me deram abertura e conversaram. Só que eu não me sentia tranquilo, eu não sentia à vontade. Porque faltava isso. Você sabia que eles não iam ter um retorno. Não ia ter, exatamente. Porque de repente eu falava assim, mas isso é coisa da cabeça, é coisa da idade. Sempre era coisa da idade. E tanto que depois de muito tempo que diagnosticaram a depressão como doença no Fantástico, porque muitas pessoas começaram a ter, como hoje em dia que tem a crise de ansiedade, que é uma doença mais nova pós-pandemia. Exato. Muito tempo em celular e tal, tá gerando essa crise de ansiedade na galera. Só foi aumentando, mas só foi aumentando. Isso faz tempo, né? Só que a gente agora aprende a lidar com essas situações e ver que não é uma frescura. E aí, então, eu tava nesse processo, então o treino pra mim tava sendo, o Andrezinho, totalmente a minha terapia. E um determinado dia eu cheguei pra treinar, ele colocou a mão no meu peito e falou assim, você não vai treinar. Eu falei, por quê? Você não faz mais parte dessa equipe. Nossa. Mas por quê? O olho começou a encher de lágrima. Aí ele... Barrou a sua terapia. Barrou. Né? Aí ele falou assim, não, porque o Alex viu os seus vídeos e falou que não quer mais você na equipe, porque você é um louco. Desse jeito você não vai chegar em lugar nenhum. Caramba. Porque... Como que você tá dando aula na praia? Eu falei, não tô dando aula na praia. A gente se reúne, como você uma vez já passou e presenciou, e igual tá nos vídeos. Todos nós treinamos juntos. Não tem uma pessoa que dá aula. A gente monta um treino e todo mundo treina junto como se fosse fazer um fute. Não, mas não quer, a gente não quer mais você aqui. Só que ele usou todos os termos em terceiros, como se fosse o Alex falando. E a princípio eu acreditei. Nossa, mas eu me desabei, né? Ali pra mim... Tudo tinha acabado. Eu mandei no grupo pros meninos, não vamos mais treinar, tudo acabou, não sei o que, e a galera me levantando. Não tem nada a ver, pô, tá louco? Aí o Douglas Pajeú me abraçou nessa época, eu treinei karatê com ele. Mas não era aquilo que eu queria, sabe? O karatê não era o que eu queria. O que eu queria é aquela adrenalina do Muay Thai, de trocar soco, de ver o sangue descer. Essa é a adrenalina que eu gosto. E aí, que violência, cara. Mano, é a minha terapia. Mas é que você tava... É o que libera a minha adrenalina. E eu tenho muita adrenalina. E aí, passou essa fase, eu voltei pro Luiz Brum, como eu citei, eu saí de portas abertas, conversei com ele. Só que o Luiz Brum, ele sempre deu abertura pra gente fazer o que a gente quisesse. Então a gente podia fazer o nosso treino e moldar o nosso treino. Como eu sempre tive esse feeling como treinador, tipo, eu tinha essa sensibilidade de pegar rápido, como atleta não. Como treinador, sim. Então eu percebi esse feeling, essa diferença. Eu sempre gostei de cuidar. Cada um tem o seu cantinho. Cada um tem o seu cantinho. Como já diz ditado também, cada um no seu quadrado. Cada um e você vai despertando isso ao longo do exercício. Né? Eu sempre tive essa questão de tipo incentivar o parceiro, de estar junto, de não deixar ele desistir quando percebe que ele pode entregar mais. E aí, quando eu voltei para a prefeitura, eu voltei com outra cabeça. Então aquele Kleber de 8 anos de idade, com 18 para 19, já era outro Kleber. E aí o Alex Milhomes, nessa época, ele ficou uma temporada na Tailândia, voltou pro Brasil, o Elson de Jesus estava na Irlanda, precisava de um professor de Muay Thai lá, ele fez um contato, um network com o Alex e comentou, pô Alex, tá precisando de um professor aqui pra Strike, não quer vir pra cá? Faz um currículo online. Aí o Alex foi, e aí passou-se um ano, esse período eu estava no CTC, treinando aqui no filial. E aí o Alex teve que voltar para renovar o visto. Aí ele ia trazer 2 gringos pro Brasil. Aí o Bruno falou assim, o Alex tá trazendo 2 gringos pro Brasil.
você não quer lutar com um não, faz seu peso, 67. Caramba. André, é igual perguntar se cachorro quer osso. Eu perdendo, beleza. Eu ganhando, top. Maravilha, Mas se eu né? perdesse, eu ia perder pra um cara da Irlanda, que vive daquilo, que tem um mestre sinistro, que, Exato. o mestre dele era rodado, tipo... E aí até então o Bruno daquele jeito dele, né? Sempre muito tranquilo, ele... Não, pô, vai vir uns caras aí, mas dá pra lutar de boa, tranquilo e tal. Eu falei, não, vamos lá, mestre, tranquilo. Só que nessa época eu trabalhava na Loca Lima, que era a locadora de veículos da minha irmã e do meu ex-cunhado. Isso. E aí trabalhava de barman na madrugada no antigo Varandas e dava aula lá em Guaratuba. Pelo Osório, né? Na Guerreiro Sim. Tai. E aí, o único tempo que me sobrava pra treinar era 1h da manhã, quando eu saía do serviço que eu ia correr. Olha que E o legal. único treino que eu fazia era corrida. Tava bem preparado. Tava muito preparado, correr da luta, né? E aí, praticamente pra fazer o que o Bambam fez com o Popó, né? Mais ou menos isso. Aí, beleza. Daí eu comecei a fazer essas corridas e tal. E aí um dia eu, com acesso à internet, curioso, joguei no Google a academia do cara. Porque até então o Alex não queria falar que era, eu entendo, né? Tava treinando com os meninos. Aí eu joguei e vi um highlights, uns destaques de um evento que teve Duel Fusion de kickbox. E esse rapaz que eu ia lutar, ele lutou no evento. Era tipo a Irlanda contra a China. Ele passou o carro nos caras. Eu falei, meu Deus, o que eu vou Era pra te arrumar deixar pra mais mim? tranquilo, né? Aí nesse dia, eu cheguei lá já determinado pra falar com o Bruno. Falei, Bruno, a gente precisa treinar e tal. Quando eu fui falar isso, ele, o Alex me ligou. Ele comentou que os caras tá treinando muito lá, que os caras é sinistro. Eu falei, exatamente isso que eu ia falar pra você. Ajudou ainda mais. Eu falei, vamos treinar, mestre. Aí, beleza. Aí começamos a treinar. Aí o Elcio já estava no Brasil. Ele me deu uma força com os treinos também. Fiz um camp com ele de treinamento. E aí acabou que eu lutei. Não fui nocauteado. Lutei os 5 rounds. Já é Foi uma a vitória. primeira vez que né? teve o Romuai em Bertioga. É uma vitória porque o Bambam foi nocauteado. O Bambam Você foi deu mal. nocauteado. E nem começou direito a luta. E Né? eu não dei as costas também. Boa, boa. E aí o que acontece? Tipo, eu perdi na pontuação. Só que nesse dia, o James, que foi o cara que eu lutei, ele já vinha de uma metodologia do Muay Thai. Então ele já fazia todo o treinamento certo. Eu não estou falando que o método do Bruno era o errado. Só que o método dele era voltado para arte marcial contato total. Que era diferente da regra Muay Thai, que é asiática, que é o que vem da Tailândia. O estilo do Bruno era mais um estilo europeu, o estilo de kickbox, volumes de golpe. Então, tipo, era muita coisa pra minha cabeça. Só que na CTC eu tive um leque. E ali eu abri aquele leque. Porque quando eu fiquei no Bruno, eu fiquei os 10 anos assim, ó. Treinando e lutando, treinando, lutando e trabalhando. No término desse meu relacionamento, esse meu antigo sogro, ele conversou comigo. Pô, o que você tá fazendo da sua vida? Tipo, eu não vejo você estudando, eu não vejo você fazendo nada. Você vai, treina, luta e trabalha, tá? Treina, luta e trabalha. Tipo, até quando isso? Quando eu teve o término do relacionamento, eu fui lá conversar, tipo, na esperança de um retorno e tal. E aí foi quando ele abriu, ele fez isso. Meu, Andrezinho, eu ocupei minha mente 24/48, mas eu estudava muito. Aí fiz curso no Senac, de coisa que eu nem uso, de editoração eletrônica, mas só pra ocupar a mente. E comecei a buscar um leque de variações. E comecei a estudar muito sobre luta também. E fui cada vez mais aprimorando e aperfeiçoando. E aí, quando eu lutei com o James, eu fiz um ritual. Na época, você foi até o locutor dessa luta. Sim. E eu fiz um Hamuai, não sei se você lembra, que foi um ritual de dança e tudo. E aqui em Bertioga, ninguém nunca tinha visto isso. E a galera achava que era frescura. E você estudando, você vê que tem um fundamento no Muay Thai. O Muay Thai vem da Tailândia e eles acreditam muito em energia. A religião deles é o budismo. Eu não tenho religião de budismo, eu sou crente e tudo, mas se você pratica uma atividade, você tem que dar respeito e lealdade àquela arte que você pratica, se envolver. Pra você ter um retorno. Como você pratica arte suave, você entende de tudo aquilo que acontece, cumprimenta com os e assim sucessivamente. E aí eu fiz aquele Hamuai, então eu deixei o James à vontade. Então não foi só uma luta, foi uma apresentação. Foi muito legal. E eu gostei da minha apresentação, porque embora eu tinha poucos recursos, com aqueles poucos recursos eu consegui dar um belo espetáculo. E a luta tem no YouTube, se alguém quiser assistir, né? Exato, eu ia falar isso, pode pesquisar tem aí. No YouTube, Kleber tem... Moraes, vocês verem toda a minha trajetória no que YouTube. Ele falou que não tem talento na luta, que não sei o quê, mas vocês vão ver que ele tem talento sim, que na verdade ele tá sendo só humilde aqui no não. Na verdade, sério mesmo, eu nunca tive talento, sempre fui muito cabeçudo, só que eu sempre fui muito persistente. E a repetição sempre gerou a perfeição pra mim, né?
Resumindo, eu lutei com o James, isso abriu um leque na minha vida, isso deu muitas oportunidades. Na época, o Júnior Barbosa começou a fazer uns treinos no CT do Charles do Bronx. Isso. Eu, com 14 anos de idade, determinado dia na minha TV de tubo, sentado na sala, liguei a TV, era fã de UFC, passava na Band, na época, meia-noite eu lá, com o zoião. E aí, eles têm todo aqueles backstage antes da luta, mostra com o momento e tudo. E aí mostrou um rapaz que ia entrar e ia iniciar no UFC. Aí Charles do Bronx, atleta do Guarujá, e começou a contar a história. Meu Deus, eu lembro que eu até gritei. Falei, meu Deus, ele é do Guarujá, tá tão pertinho. Porque quando você é novo, a referência era o UFC. Exato. Tipo, é o que a gente quer chegar, era o patamar top, assim. E aí eu falei, meu Deus, o Guarujá aqui do lado e tudo. Aí, com 18 anos, eu treinei na CTC. Com 19, eu lutei com o James. Quando eu estava com 19 para 20 anos, eu já estava sendo o sparring do Charles. Olha aí que chato. Comecei a treinar. Eu vou fazer o seguinte, a sua história é longa pra caramba, a gente vai passar aqui vários podcasts contando essa história aí. Já já a gente vai contar por que, afinal, você não tá lá no UFC então. Né? Porque a caminhada já mostrou isso, né, Giovana? Com certeza. Já vai dando uma linha pra gente, eu tenho certeza que quem tá ouvindo, quem tá assistindo, tá pensando isso. Espera aí, mas toda essa história, o cara falou que não tem talento, mas estava lá dentro, estava junto com os caras. Sim. Por que não foi pra luta? Espera aí que você vai contar já, Tá. que a gente tá sentindo um cheirinho gostoso aqui, ó, desde o começo do nosso bate-papo, que já chegou a nossa encomenda, que é claro, a gente sempre pede, como eu costumo falar, né, aquilo que a gente indica, a gente testa e aprova. Então, quando eu falo, não é brincadeira, a nossa porção suprema, deliciosa, do iFome Bertioga. Todas as vezes eu falo aqui pra vocês, bateu aquela fome, iFome. E em Bertioga nós temos esse privilégio de poder fazer os pedidos da iFome, mini salgadinhos, que a gente fala que são as mini gostosuras, tem aquele franguinho recheado, pedaços deliciosos, isca de frango, porçãozinha de batata frita do jeito que você gosta, com cheddar e bacon, com cream cheese, são mais de 35 opções. Hoje nós pedimos a Suprema, que eu costumo indicar, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui, Gustavo, para a galera ficar com água na boca, olha só. Que maravilha! Não, deixa eu mostrar aqui para essa câmera, porque a gente tem que mostrar, tem que provar para a galera a realidade. Essa aqui fica melhor, né, Gu? Olha só que espetáculo, gente. Aqui vocês vão vendo que a gente escolhe algumas opções específicas. E aí você tem essa variedade. Os mini salgadinhos, tá aqui as iscas de frango, os frangalhos que eu falo que são os pedaços de frango recheado, vem ali a batata frita que não pode faltar com cheddar e bacon, e ainda vem os molhinhos que são exclusivos aí também da iFome Bertioga. Essas foram as nossas opções de hoje, mas você escolhe aí no seu pedido, tá bom? Vou fechar aqui por causa do ar-condicionado, mas a Giovana que está falando menos, pode ir comendo aqui, tá, Giovana? Fica à vontade. Pode deixar. E você que ficou com água na boca, faça o seu pedido, porque aí você economiza, o precinho é super bacana e você tem tantas opções aí para dividir com a família. Ah, André Santos, mas eu quero comer mais, quero conhecer tudo que tem na iFome Bertioga. A dica é, vai até a iFome Bertioga e participa do festival de mini gostosuras e frangalhos. Por menos de 50 mango, R$ 49,90, você come à vontade, viu? Naquele esquema de rodízio. Quero essa porçãozinha, aí chega, não, quero a outra, quero aquela de novo. Você vai pedindo lá e enche a barriga com esse precinho bacana, tá bom? A iFome Bertioga é a dica. Ó, acessa o QR Code, vai aparecer no vídeo aqui pra gente, tá aqui, ó, já em cima na tela, do meu lado aqui, tá bom? Você já entra direto no aplicativo do iFome Bertioga. Você que está pelo rádio, acessa o seu site de aplicativos no celular e baixa agora. Bateu aquela fome? iFome é a dica para você que está acompanhando o nosso Energia Positiva Podcast. Eu não sei porque que eu estou tomando água nesse copo aqui ainda, vou mudar já para o meu personalizado agora. Pronto. Agora vai ficar até mais gostoso. Caneca agora. Personalizada que eu ganhei de presente aqui do CT, do estúdio do meu amigo CM Fight. Kleber Moraes, CM Fight, personalizado com o nome do André Santos. Olha que chique, ó. Deixa eu ver se a água está mais gostosa, peraí. Direto da fonte. Muito melhor. Bem melhor. Cafezinho de manhã vai ficar show de bola. Mas voltando aqui, Kleber, e antes de você revelar pra gente por que você não foi pra luta, eu queria só bater um papo rápido com a Giovana, que inclusive é fisioterapeuta, né, Giovana? Isso mesmo. Você veio pra agregar aí essa energia toda do Kleber e já veio... Foi você que incentivou ele a abrir o estúdio? Já Na dá um verdade, spoiler o pra gente. estúdio já... Ele vai chegar nessa Já parte. estava funcionando quando você Já, chegou? o estúdio já estava funcionando.
Mas era uma outra pegada, né? A gente mudou bastante a visão, A assim. mulher sempre muda tudo. É ela que dá o toque final, né, Kleber? Fala a verdade. Sim, o feeling é sempre Mas, da Giovana, mulher. você é fisioterapeuta há quanto tempo, em Bertioga? Sou formada há um ano, pouquinho ano. tempo. Olha Me que formei legal. no final do ano passado. Bom, na verdade, tá com os ensinamentos aí tudo à flor da pele, né? É hora da Sim, galera tudo aproveitar. fresquinho, tudo Tudo fresquinho, moderno, porque tudo moderno, isso também vai exato. evoluindo, né, Com Giovana? certeza. E tive muito incentivo do Kleber também. Porque por mais que ele não seja fisioterapeuta, ele sempre estudou muito. Então, na minha época da faculdade mesmo, ele já sabia muitas coisas que eu ainda ia aprender. Olha Então, que legal. foi bem legal. Desde sempre a gente foi se unindo em relação ao conhecimento, né? E você é da cidade? Eu sou da cidade, sou nascida em Mogi das Cruzes, Pertinho. mas moro aqui desde os meus 10 anos. Já é bastante caiçara tempo. também, assim Caiçara, como o não Kleber. troco por nada. E aí a gente, quando eu conheci o Kleber, ele já tinha uma academia, né? Mas era treinão comercial, bastante gente, tá, uma outra pegada, atleta e tudo mais. E conheci ele na loucura, né? Antes de ir pra Tailândia, e é aquela loucura de trabalho aqui, trabalho ali, eu Você não estava via treinando, ele. não? Conheceu Eu ele nos treinos? comecei a treinar com ele. Conheci ele treinando, né? Não treinava antes. Mas o chaveco rolou dentro do treino ou não? Ele que te arrastou, Não, foi fora. foi fora? Mas Nunca ela- rolou. Eu não sei aonde, porque ele já falou aqui que não fazia mais nada, a não sei isso, trabalhar e treinar. Onde que vocês se Ela que me conheceram, chavecou. afinal? Ah, foi você que chavecou ele. Cada um tem sua versão, Cada um né? tem a Que ela sua versão, falou. é. Eu tenho, Por isso que a trouxe os prova, eu dois. tenho a prova. Vou colocar em discussão. Mas dentro, assim, a gente sempre prezou muito por isso, né? No começo do nosso relacionamento, a gente sempre teve esse receio de separar mesmo, justamente porque ele sempre foi profissional, sempre conheceu muita gente. Então rolava esse receio. Mas a gente se conheceu fora e comecei a treinar e a gente foi se conhecendo mais e tal. E casados, a gente vai fazer 3 anos juntos. Olha Mas que a gente legal. passou. Foi bem legal, assim, porque desde quando eu conheci ele, há 7 anos atrás, até hoje, a gente foi vivendo todos os processos de amadurecimento junto. Então, enquanto eu ia amadurecendo da minha parte, ele ia amadurecendo o profissional dele. Muito bacana. E aí isso. chegou assim, funilou e a gente chegou no mesmo lugar. Foi basicamente isso. Por isso que é tanto sucesso hoje. É. Agora, muito legal também é porque a fisioterapia está diretamente ligada com o Com esporte, certeza. né? É claro que não exclusivamente, porque todos nós temos que cuidar da nossa saúde, Sim. principalmente do nosso corpo, né? E a gente sabe que muitas pessoas sofrem por ser sedentárias, mas também sofrem muitas vezes por ser esportista, por praticar um esporte Sim, ou com gostar de certeza. praticar alguma coisa. Quando você sempre quando você rola um- pratica atividade física, né, o seu corpo ele exige mais de cuidado do que o normal, né? Sim. Eu falo, explico pra galera, pros meus pacientes, você tá estimulando sua musculatura o tempo todo, né? Sem você treinar, você já estimula, você levanta da cama, você trabalha muito tempo Verdade, sentado, muito verdade. tempo em pé. Ninguém, né, normalmente não se liga muito à postura o tempo todo, então A já maioria tem das pessoas relação. não tomam cuidado com isso, É, né? exato. Então, além da sua rotina do seu dia a dia, você acrescentou ali atividade física, que é muito bom, mas também seu corpo precisa ser cuidado, Vai né? te por cobrar um conta pouco disso. mais, Com principalmente certeza. na questão da postura. Se você já não é regrado com a postura no dia a dia, aí você vai praticar um esporte, é pior ainda. Pior porque aí você ainda, não vai. exato. Ou você presta atenção no treino e no que você está no objetivo ali, né? E seja na musculação, por exemplo, ou você presta atenção na postura. E a maioria das Isso. pessoas, se já são desregradas sem o exercício, no exercício vai continuar. Pior. Se lesiona e por aí Agora, vai. uma curiosidade, né? Eu sei que a gente já perguntou para outros profissionais aqui, mas eu quero que você também responda para quem está acompanhando agora esse bate-papo. A fisioterapia ela não está alinhada só ao problema. Na verdade, a prevenção é melhor ainda, né? Prevenção. Eu falo, quem é meu paciente, me segue e tal, o que eu mais falo na vida é isso. Eu chego a ser chata porque é isso. Falo, gente, não deixa pra vir quando tá ruim. Vem antes, né? É prevenção, exatamente, é um cuidado. É algo que as pessoas deveriam ter na rotina, assim, igual atividade física. Já dá essa Se eu dica treino pra galera aí. todos Qual é o os momento dias- assim que eu devo procurar uma fisioterapeuta? Qual é o momento que eu devo procurar A qualquer Giovana? momento. A qualquer momento. Se você treina ou se você não treina, procura, porque você vai ter algum problema, você vai precisar fazer uma prevenção, né? Claro que as frequências variam, então se você exige muito do seu corpo, a gente vai ter que fazer com uma certa frequência. Mas a Se primeira você não exige visita você já vai muito, conseguir com estudar certeza, isso com- e E dar às uma vezes as base. pessoas têm disfunções ou patologias que nem elas mesmas sabem. Ah, olha aí que legal. Então, eu sinto uma dor no ombro, não sei porquê. Eu vou ver a coluna é um pouquinho desalinhada, tem um desviozinho ali vertebral. Então, é muito importante ter esse cuidado.
E é um cuidado pra sempre, né? Prevenção Fica ligado mesmo. que a gente já vai dar o endereço da Giovana já para você ir lá procurar ela, para bater esse papo, para fazer essa avaliação e entender a sua necessidade também aí. Se cuidar. E, é claro, se sentir muito melhor, né? Porque Envelhecer bem, né? Que a envelhecer musculatura é bem. saudável. Exatamente. Assim como Kleber Moraes, É. que não envelhece, mas tá seguindo o caminho para ficar bem. Quem sabe é o nosso futuro Van Damme aí. Um pouco mais alto, né? Um pouquinho diferente. É, um pouquinho diferente. Mas, afinal, Kleber, então, com toda essa caminhada, você já estava lá lado a lado com o cara que hoje está no auge, é nosso parceiro aqui, é Caiçara também, praticamente, está aqui do lado do Guarujá, Charles do Bronx. Estava lá já sendo o sparring do cara. O que aconteceu depois daí? Então, porque em preparações ele precisava de material humano, né? E como eu tava treinando em alta performance na época, aí ele sempre me chamava na parte do strike. Então a gente sempre fazia parte do box, do kick, a gente fazia sparring juntos. E lá no CT dele tinha profissionais para cada modalidade, jiu-jitsu, muay thai e MMA. E eu treinava muay thai com o mestre que tinha lá, que era o mestre Samir, que foi onde eu me graduei em preta. Resumindo, para ficar bem rápido, lembra que era aquele amiguinho, quando eu trouxe pra cá, ele colocou a mão no meu peito e falou assim, você não vai chegar a lugar nenhum, Sim. você é doido? E a época ele representava um cara da CTC, eu lembro que ele falou com essas palavras, você nunca vai chegar ao nível de um cara da CTC. Quando eu comecei a treinar no Charles, aí o Samir marcou uma luta pra mim, foi justamente contra a equipe da CTC. Eu ganhei. E aí, depois de um tempo, ele não estava mais representando a Mas CTC. você ganhou porque você estava preparado ou porque você foi na força do ódio? Não, eu tava preparado e muito preparado. Que eu Levou um ganhei gás na ali. pontuação, ele veio a luta, tipo... Agora eu vou descontar. Não, eu ganhei na pontuação, ganhei com uma Caramba. maestria, assim, tipo, pra quem não Legal. entendia da regra do Muay Thai, eu consegui levar a luta na A pontuação. pergunta é proposital, porque a gente sabe que a gente já acompanhou aí tudo que você vem falando, que Sim. você é bem dedicado, bem empenhado. Sim. E muitas vezes a gente age na força do ódio de verdade Sim. e não dá certo. Não dá Porque certo. Se você não Nunca. estiver preparado, só o ódio não vai Sim, adiantar, né, Cleber? Exato. E aí, depois de um tempo que ele não estava mais na CTC, ele trouxe uma outra equipe pra cá. E aí eu já estava com meus atletas. E o meu atleta pegou essa outra equipe e nocauteou no terceiro Caramba. round. E aí, essa outra equipe que ele representava, o mestre deles era de Santos. E o mestre... Eu tô resumindo, eu antecipei muito a história. Sua mensagem para Goiaba Olha diz. só, Quando essa eu- tá chegando já. A Siri tá ansiosa. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que eu não ia ficar mais limitado depois de sair do Brum? Aí eu fui pro Charles, mesmo assim eu quis buscar ainda mais conhecimento. Foi quando eu passei a conhecer o Lucas Wallace, que é o treinador do Vanderlei Toquinho, campeão mundial, irmão do Cosmo Alexandre, pra quem acompanha a luta sabe que é sinistro. E eu comecei a treinar lá. E aí, como que era a minha rotina? Eu trabalhava a semana inteira. Sexta-feira, semana eu treinava no Charles e às sextas-feiras eu ia pra Santos, dormia no tatame, treinava e domingo eu voltava pra cá pra voltar à minha rotina de trabalho com treino no Guarujá. Que loucura. E o Lucas foi paizão pra mim, assim, porque ele abriu as portas da casa dele, ele abriu as portas da academia dele. E me abraçou como se fosse um filho dele e um atleta dele. Por conta desse meu caráter, porque isso meus pais me ensinaram com maestria e saber entrar e sair de qualquer local. E nem precisava de teoria para isso. Não né? precisava Te de educaram teoria. do jeito certo. Exatamente. Olha que bacana. E aí, o que acontece? Depois disso, os meus atletas ganhou da menino da equipe da parte da outra equipe que ele tava trazendo pra cá pra cidade. E aí, esse meu mestre de Santos, o Lucas Wallace, ele era mestre do outro que ele tava representando aqui. Teve um evento em São Paulo, esse mestre dele aqui foi lutar, aí o meu mestre foi corner, e como eu era rato de academia e sempre tava indo junto, eu fui corner junto com o mestre dele, e ele tava na arquibancada assistindo. Então o rapaz aqui que falou que não ia chegar em lugar nenhum, ele tava na arquibancada assistindo o mestre dele lutar, e eu tava sendo o corner do mestre dele, Caramba, junto com o meu cara. mestre. Então isso tudo pra mim foi uma evolução e mostrando que eu era capaz sim. E sempre, em todas as situações, em pequenas conquistas, passava um filme na minha cabeça, tipo, eu era pra eu estar morto, tipo, eu consegui, eu continuei, eu fui resiliente. E meio que Deus sempre ali me fortalecendo, mas meio que sozinho, porque eu não tinha referências, eu não tinha como chegar no meu pai, na minha mãe e falar aquilo, eu não tinha um terapeuta cuidando de mim, sempre foi o esporte. Então sempre foi o Muay Thai que me tirou disso. E aí, aí fiz uma luta pela equipe FTT também, Fênix Top Team, com o Lucas Wallace. Aí foi quando eu rompi meu joelho, eu estourei ele, aí eu parei com a minha carreira de atleta, fui forçado a parar. Então eu tinha que ser treinador, mas com a mente de atleta.
Porque eu ainda tinha aquela questão, pô, André, você vai treinar comercial, mas eu vou extrair o seu 1000%. Só que o André não quer extrair o 1000% dele, o André quer ele só pra suar e tirar uma fotinho. Então foi difícil eu entender aquilo. Você teve que se adaptar também. Tive que se adaptar, porque eu ainda estava fazendo o que eu queria, que era o esporte, envolvido no esporte, só que não na hora que eu queria, que eu precisava. Talvez na hora que eu precisava, porque foi o momento que Deus quis. Então eu sou um cara muito temente a Deus. Eu sei que tudo que aconteceu na minha vida, Deus permitiu para que eu esteja hoje aqui, contando um pouco da minha história. Nada por acaso. Nada é por acaso. E aí, depois disso, eu sempre quis ir para Tailândia, para ir beber da fonte. Comecei a trabalhar igual um louco, fiquei 3 dias virado. Nessa época a gente já estava junto. Então eu trabalhava dando aula no meu CT. De tarde eu dava aula no meu CT, aí de noite eu fazia bico de segurança na PUT, na época existia a balada PUT na Riviera, e de manhã, às 8 horas da manhã, eu saía da PUT e ia trabalhar com o Edivaldo do Coco. Olha só. Ia pro Ceasa buscar coco e milho e trazia pra cá pra entregar pros pessoas que ele terceirizava o coco e o milho na Riviera. Em diversas vezes eu dormi no volante na Marginal Tietê, era a base do café e coca, porque... Perigo, hein? Tá, aí vendi minha moto, comprei a passagem pra Tailândia, fui pra Tailândia, lá passei meus maus bocados também, e é isso. Aí depois disso eu voltei pra cá, pro Brasil, o meu CT não tava tão legal financeiramente falando, e aí eu arrumei um trabalho em uma outra empresa, e eu sempre dei aula de personal, só que eu sempre fui focado em atletas, não era focado em comercializar a parada, tanto eu quanto o Pepita. Sim. A gente trabalhava juntos na época. E aí, passou-se um tempo, conheci ela, e aí vi que, como eu tive muitas frustrações em alguns relacionamentos, eu me fechei. Então, por isso que eu falo que ela me conquistou, porque quando eu conheci ela, eu tava numa fase difícil complicada, né, amor, da minha vida. E aí, ela foi buscando ali na veia, cativando com muita oração. Eu sempre fui temente a Deus, mas eu não ia pra igreja, eu não ia buscar da palavra. Então, muitas coisas eu ainda não tinha aquela maturidade. E ela foi me mostrando isso, como ela já vem de berço cristão, enfim. Eu me converti, eu me batizei, tudo através dela, da família dela que me abraçou. A gente teve nossos conflitos no começo, mas fez parte também do processo. E Deus mostrou quão forte era o nosso relacionamento. O pai dela só permitiu o nosso relacionamento oficializasse quando eu voltasse da Tailândia, que isso pra ele seria a prova maior. Eu voltei da Tailândia, fiz uma surpresa pra vivo, ela. De preferência, voltasse vivo. Tava esperando isso pra para não já deixar a filha viva. Exatamente. E aí eu fiz uma surpresa pra ela, não sabia que eu já estava no Brasil. Fiz uma surpresa também no Antigo Varandas. Pedi ela em namoro na época. Caramba. E enfim, a nossa história começou a fluir daí. Diferente de mim, ela teve uma criação um pouco mais fácil, assim. Os pais dela tiveram algo mais difícil, mas eles nunca deixaram isso esparecer pra elas. Diferente de mim, que eu via que era aquilo que tinha, tipo, não tô reclamando, Deus me livre, agradeço por tudo que eu passei, me torno o homem que sou hoje. Mas foi uma criação diferente, então a gente batia muito cabeça, porque eu pensava uma coisa, ela pensava outra, o que é normal, há esses atritos em relacionamentos, mas no final a gente acabava entendendo as ideias. Fechei o meu CT, vendi antes de entrar a pandemia, e a pandemia, o que para alguns foi uma fase difícil, para mim foi oportunidade. Então, como eu já dava aulas de personagens no Guarujá, eu foquei ainda mais nisso. A galera começou a entender na pandemia que a atividade física era crucial, era fundamental na vida de todos. Abriu os olhos da Abriu os olhos, as academias estavam fechadas e eu comecei a divulgar ainda melhor e focar nisso, na questão do personal fight. Que eu fui pioneiro nisso, fazendo em Bertioga, né? Em outros municípios eu já acompanhava. E aí comecei a trazer isso pra cá e comecei a pegar pessoas grandes, né? Angarroa, Bongaville, Centerville, Boulevard. Comecei a pegar os lugares mais tops, assim. Não que eu escolhi, eu atendia qualquer pessoa. Me contratou, eu te atendo. Sim. Só que um vai chamando o outro, né? Exatamente. É aquele efeito manada. Né? É o efeito manada. E foi o que foi ocorrendo e hoje na pandemia ainda... Eu fiquei muito tempo, os 2 anos eu fiquei atendendo nas casas, porque a pandemia gerou muito medo pra galera, porque você ficou tipo, vou abrir um comércio, puta, como vai ser? Será que vai firmar? Será que não? Aí o que eu fiz? Eu montei um estúdio na minha casa, eram 12, a gente já tinha casado, né? Eu senti num culto, na presença de Deus, ele me cutucou que era pra eu casar, e aí foi uma guerra também ali, porque de início os pais dela não queriam, por ela ser nova, por ela ainda estar na faculdade, mas eu sou cabeça dura,
Quando eu quero uma coisa, eu vou até o fim. Deu pra perceber. E aí eu fui insistir, eu falei, então é o processo, tem que ser, então eu vou noivar. Noivei, e aí eles entenderam que eu realmente queria aquilo e eu não tava pra brincadeira e acabou que a gente casou. Quando ela foi pra casa, já tava tudo pronto, ela só levou as roupas, eu deixei o cenário tudo pronto pra ela. Ah, que cara... Porque eu sabia que ela tinha... Perfeccionista, né? Tá vendo? Tipo assim, a TV na casa dela era Samsung e tantas polegadas. Eu fiz a mesma coisa no nosso Você quarto. quer mais um que? Um cara que é persistente, perfeccionista, romântico, né? Já... Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Só precisa, não precisa nem lavar a louça, pra falar a verdade. Pior que não precisa mesmo. Quem tem que lavar a louça somos nós que não temos tantos adjetivos assim. Não, e aí aí a gente já estávamos casados e tudo, e aí eu montei um estúdio em casa, mas com o intuito de dar aula por videoconferência, porque teve uma fase da pandemia que não podia sair na rua mesmo. Aí a galera continua treinando dentro de casa, eu ligava pra eles e fazia essa consultoria online. E aí montei um estúdio legalzinho, 12 metros quadrados, era a sala de casa. Nessa época eu ainda morava com meus pais, desculpa. Aí a gente casou e tudo, aí eu montei o estúdio mesmo. Aí a pandemia passou e tal, e aí a galera começou a ir em casa. Só que passava pela cozinha e tudo, 12 metros quadrados só. Aí não dá também, né? Não dá. Aí a mulher ia E aí, botar pra fora de exatamente. casa. Só que ela sempre foi parceira. Graças a Deus, Deus enviou um anjo na minha vida. Pelo menos ela treinava também, ela entendia um pouco o processo. E ela era parceira demais, porque por tudo isso que ela vinha passando comigo, ela super apoiava, né? Tipo, era difícil entender, mas apoiava. E aí, um determinado dia, eu falei assim, amor, se eu quebrar essa parede aqui, que era onde do lado que dava nosso quarto, que dava acesso, eu falei, vira 24 metros quadrados. Eu consigo atender 4 pessoas, a gente dobra o nosso faturamento. Bora. E ela não chegou a falar assim, aí você volta a dormir no estúdio. Já que você não já dormia e ela, no, tipo assim, no tatame. tudo prontinho, tudo quarto arrumado. prontinho, ela é apegada, né? Porque ela teve essa criação Sim. diferente. Se precisar recomeçar 30 vezes, eu recomeço, não tem tempo ruim. E aí, o que acontece? Eu peguei e falei pra ela, posso quebrar? Ela ficou apegada, não, amor, o quarto, não sei o que. Eu falei, não, vamos quebrar? Não. Aí a tia dela, que é cristã também, que é pastora, orou no dia e tal. Eu falei, tia, me ajuda e tal, orou. E aí, Deus confirmou no coração dela. Um dia, ela tava trabalhando com os pais. Eu falei, amor, não vem pra casa. Ela, por quê? Eu falei, já quebrei tudo. Eu tava com martelete meia-noite, quebrando tudo. Não tinha mais quarto. Ela chegou em casa, poeira em tudo que é canto. Ela queria me enforcar, né? Ali ela já não era mais minha mulher, ela queria me matar. E aí, fluiu 2 anos lá. E aí Andrezinho, eu sempre fui um cara temente a Deus. Eu sempre coloquei Deus na frente de tudo. Por isso que as coisas dão certo. É importante isso. Eu na fase antes dela me conhecer, eu era muito ansioso. Hoje em dia eu sou um cara calmo. Eu não fico esperando cair a chuva do céu. Mas eu faço os movimentos que tem que ser feito, mas ao mesmo tempo com a aprovação de Deus. Sim. Se eu não Sabe sinto aguardar, paz, né? exatamente, eu Você sei vai aguardar o momento. Você trabalha, vai em busca, mas também aguarda o resultado. Perfeito. Você sabe que é isso. E aí, quando eu, tipo assim, ô Kleber, toma essa coca aqui, não tô sentindo paz, não vou tomar. Então, tipo assim, amor, vamos trabalhar em tal lugar, não tô sentindo paz, não vou. E eu sinto um desconforto, então eu sinto essa sensibilidade com o Espírito Santo. E aí foi isso que eu senti em casa, quando o momento de quebrar, quebrou. Só que chegou um momento que o produto era bom, que era dentro, só que a embalagem era ruim, porque era casa. Só que eu já tinha feito uma entrada por fora e tudo. Só que era casa, tinha as cachorras e tudo. Né? Não dá pra misturar as Não coisas. dá pra misturar. Né? Só que foi uma fase que precisou pra amadurecer aquela questão de montar um estúdio. Sim. Só que, pandemia, peguei empréstimo, tava quebrado, tipo assim, pagando conta direto. Então o que entrava era pra pagar investimento. A gente não passou sufoco, graças a Deus, mas o que entrava era o dinheiro certinho. Tava só na balança. Só na balança. E aí eu falei, puta, se eu reformar aqui, vai gastar uma grana. Se a gente alugar um outro espaço, tem caução. Como que eu faço? E sempre em oração, sempre em oração, sempre em oração. Exato. A gente É até tudo cogitou muito em valorizado. pesquisar algum valor de aluguel, algo do tipo, mas nada entrava no nosso orçamento. E ela ainda não estava trabalhando muito ainda, porque ela estava terminando a faculdade dela e tal. Sim. E aí aquela correria, eu fazia comida em casa, lavava roupa, porque eu ficava mais tempo em casa do que ela, então tava melhor a dinâmica eu estando lá atendendo. Aí beleza. Daí eu... Dá pra entender? Aí eu peguei e um determinado dia foi um fiscal lá em casa. E aí ele conversou lá e tal, não pode mais estar aqui, não sei o que, tal. Isso há um ano atrás. Isso Exatamente há um ano atrás. Ele chegou lá em casa. Ele chegou em casa,
Aí, tipo, no momento ali, em algumas coisas burocráticas, eu não tinha buscado conhecimento. E aí eu fui leigo. Ali era uma área residencial e não comercial, e não podia ter o comércio. Porque a gente até entende que a burocracia às vezes enche o saco, na verdade, mas eu entendo também. Hoje, sendo empresário, tanto de conta que a gente tá pagando, eu entendo quem denuncia os garantias, exato. Proteção também dos direitos dos demais. Sim. Não tô justificando isso nem nada. Eu entendo que eu tava errado, só que foi a resposta de Deus. Porque eu tava orando, tipo assim, o que eu faço? Só que ao mesmo tempo, o que eu faço? Legal, eu não sabia que caminho tomar. Porque você vai mostrando pra gente aí na sua história, e esse é o objetivo do programa, inclusive, trazer essas histórias para as reflexões, né? Para trazer essa positividade, que você vem de vários momentos muito difíceis e vai superando tudo isso com a sua garra, com a sua força, alinhado com Deus, e isso a gente defende muito, independente da religião, da bandeira. Deus é o objetivo, você tem que estar alinhado para que tudo dê certo. Perfeito. E com isso você vai criando essa sensibilidade para perceber que às vezes o que parece a dificuldade, o que a gente fala constantemente, né, o que a princípio é uma dificuldade, um obstáculo, é uma resposta. Exato. E a gente tem que buscar ver esse lado positivo. E você vai encontrando, né, diante dessas dificuldades, o lado positivo. Muito legal. Uma coisa te levou a buscar um espaço que hoje é espetacular. Exatamente. E uma coisa duas coisas que mexem comigo, Andrezinho. Antigamente, quando eu era atleta, me deixar sem treinar, como aconteceu antigo, que eu ficava mal, e hoje em dia me deixar sem trabalhar. Então, quando aconteceu aquilo, eu não sabia qual passo tomar primeiro. Então, a princípio, eu não deu essa clareza. Foi um enviado de Deus. Eu conversei com meu vizinho, inclusive é seu xará, André também, e aí ele falou, pô, cara, você já percebeu que isso pode ser de Deus? Que ele também é cristão e tudo, pode ser de Deus? Eu falei, conversando, e ele começou a mostrar as partes burocráticas, ele falou, cara, fica tranquilo, isso aqui dá pra resolver. O fiscal chegou em casa, foi literalmente um balde de água fria. Porque ele não sabia o que tinha que fazer e eu menos ainda. A gente olhou um pro outro e falou, e agora? Agora, se você se desespera, não tem a clareza de aguardar, de respirar, de ouvir Deus... E a gente nunca teve ninguém pra falar, olha... Fiscal funciona assim, prefeitura é assim, governo é assim. A gente não sabia e também não fomos atrás. No nosso mundo não tem essa educação financeira, não tem essa questão dessa gestão de chegar e falar assim, Andrezinho, tudo a gente aqui batendo cabeça. Você quer aprender é batendo cabeça. E aí ele falou, pô, isso pode ser um enviado de Deus. Cara, começou, mas deu uma paz assim, mas ao mesmo tempo que eu tava aflito, mano, é impossível ela me ver chorar. Eu fiquei até emocionado nesse dia. Porque eu falei, mano, como eu vou fazer? Porque eu falei, isso aqui é a nossa fonte do tesouro. Se parar isso aqui, como é que faz com as contas que tem? E aí, beleza. Aí, tem um pai de um aluno meu, que ele é um outro enviado de Deus, que uma vez ele foi assistir os filhos treinando e falou assim, cara, eu te vejo longe, eu quero te ver como empresário em Bertioga. Procura um espaço, isso antes do fiscal ir lá. Procura um espaço, me comunica que eu vou te ajudar. Olha que legal. Ele falou bem assim, só que eu não gosto disso, porque a minha criação não foi assim. E aí eu não fui procurar o espaço. E ao mesmo tempo eu ficava tipo assim, pô, eu tenho muita conta pra pagar, por conta do empréstimo que eu fiz em pandemia. Claro. Aí ele pegou e falou assim, aí nesse dia que aconteceu o negócio fiscal e tudo, eu comuniquei os alunos e a filha dele comentou com ele. Ele entrou em contato comigo, ele falou, lembra que eu falei com você? Disse disso? Novamente, procura espaço que eu te ajudo. Nessa que eu também mandei mensagem para os alunos, uma outra aluna mandou para mim assim, eu tenho uma sala comercial grande, se te interessar e você quiser vir na ver... mesma semana. Como as coisas vão se alinhando, Não, tá vendo? mesma semana. Eu precisava comunicar para os alunos isso, que a gente ia ficar ausente dos dias até organizar lá para ver como ficaria. Sim. Enfim, aí ela pegou e falou assim, quer vir ver? Aí um dia eu fui ver lá, a parede já estava preta, no layout que eu já seguia, mas eu senti uma paz, a questão da paz. Senti paz. Aí no dia teve o show do Luan Santana em Bertioga, ela foi assistir, que ela é fã do Luan Santana. E aí eu fui lá com a minha treininha pequenininha, a lanterna na boca que não tinha luz no prédio, com as minhas pitbull, e fui medindo o prédio todo e fazendo um projeto na mão na hora. E fiz um levantamento de quanto isso ia me custar no investimento. Aí eu falei, putz... Fiz um levantamento, acho que dá. Vou passar pra ele, que falou que iria me ajudar. Sim. E ele não queria aceitar, ele veio Eu não falar pra queria mim, aceitar, mostrou uma eu sempre com a minha mensagem. mulher, né? Porque a minha mulher é minha Mandou uma família mensagem, eu olhei e falei, cara, você tá esperando o quê? Não, mas eu não quero pedir. Eu falei, cara, é oportunidade. Deus manda sinal. Você não vê, ele vai esfregar. E aí Eu falo pra ela que é igual por aquela parábola, tipo assim, que o cara tá morrendo rapidinho, morrendo afogado. Aí fala, mano, esperando de Deus. Aí manda um bote, manda isso, manda morre afogado. Pô, mas ele me ajudou, mas eu mandei tudo e você não quis. Então ele tava mandando os sinais.
Então eu tinha que entender, tinha que ter aquela sensibilidade. E aí, aí um determinado dia eu já tinha feito tudo as contas, o levantamento e tal, as medidas. Aí eu passei pra ele. Eu falei, eu queria que o senhor fosse lá pra olhar o espaço e entender a ideia que eu tenho pra montar. Não tinha nem luz, eu com a lanterninha na boca. Aí ele contou a história dele primeiro, como que ele cresceu a empresa dele e que pessoas profetizaram na vida dele também pro crescimento. Já foi te estimulando mais. Ele cresceu por conta de pessoas na vida também, dele. Por causa de pessoas. Ele falou assim... Aí ele contou a história dele, eu contei tudo, como queria o estúdio e tudo. Ele falou, você tá esperando o quê? Eu falei, eu não tenho esse dinheiro. Aí ele falou assim, quanto que você precisa? Ele falou assim, quanto que você precisa? Um dia eu quero ser esse teu amigo. Você precisa. Não, ele falou assim, quanto que você precisa? Aí eu falei assim... mas não é assim, tipo, como que eu vou te pagar as parcelas e tal? Ele, não, fica tranquilo, pra você pagar. Falou, pra você pagar como você conseguir. Eu não quero que você se aperte com isso, eu quero que você seja um empresário aqui também. Aí ele contou a história dele, que as pessoas ofertaram na vida dele e falou assim, cara, eu fazendo isso pra você, eu tô fazendo pra mim. Exato. Porque Deus vai retornar isso pra mim, é o meu plantio, a minha semeadura. Parabéns pra esse parceiro aí que entendeu a história verdadeira. Não, aí ele me abraçou, mas foi coisa de Deus mesmo, porque não foi uma pessoa que... Tem gente, André, que ajuda e quer mostrar que ajudou. Não, tanto que eu nem tô citando o nome dele, porque eu sei que ele não ficaria desconfortável. E as pessoas não recebem o retorno, porque você já espera esse retorno agora, né? Você quer ser aplaudido, quer que as pessoas elogiem. Exato. O retorno de Deus. Ele foi tudo e foi enviado de Deus. Parabéns. Kleber, o nosso tempo já está estourado. Eu queria só que, eu não sei se a produção já consegue mostrar pra gente as imagens desse estúdio aí, que a gente falou e eu sei que aguçou agora a galera de conhecer esse espaço, né, esse estúdio de treinamento. Olha lá, a gente está com as imagens do projeto, mas é exatamente assim que está hoje o estúdio. Olha que bacana, um espaço bonito, né, todo personalizado. A gente vê ali o CM, lindão, de Kleber Moraes. E além disso, claro, tem ali aquela recepção maravilhosa para quem quiser ir lá só conhecer, bater um papo, né, pode tomar um cafezinho lá com o Kleber. Tem um espacinho ali reservado para a Giovana, que a Giovana também faz o seu atendimento. Agora eu tô fazendo os atendimentos lá. Agora a gente uniu de novo, né? Boa, é bom porque você fica de olho no Kleber, né? e tomando conta do espaço, que eu tenho certeza que tem um pouquinho da sua mão aí nesse projeto também, né, Giovana? Tem, com certeza, muito trabalho. Muito bonito mesmo, eu adorei, eu fui lá conhecer, claro, a gente sempre gosta de conferir o que a gente vai falar aqui, e o Kleber me recebeu muito bem lá, já treinando uma galera especial. Tá há um ano já, o estúdio está aberto, é isso? Ou não faz um ano que fechou de um para o outro. A gente está uns 4 meses aberto. Nesse estúdio aí, 6 meses. Vai fazer um ano em novembro. Tem um caminho aí no meio para poder ajustar. A história é longa, né? São 22 anos vivendo para arte marcial, mas agora do estúdio recente, nesse formato que a gente está trazendo, são 6 meses. História espetacular, e aí a gente vai vendo aí todo o empreendimento de verdade, que apesar, como eu disse no começo aqui do bate-papo, de ser novinho, de ser caçula na cidade, o empreendimento, mas o trabalho é longo. Vem de muito tempo. Vem de muito tempo. E aí vocês alinharam, então, agora o pessoal, para entender melhor, precisa agendar, claro, os horários aí para o treinamento e também para o atendimento na fisioterapia, né? Como é que vocês conseguem conciliar ali os dois? A gente vai considerando em relação a horários, né? Vai ajustando os horários. A maioria, a gente teve uma sorte muito grande, que a maioria dos alunos são muito nossos amigos pessoais, se tornaram nossos amigos pessoais. Bem legal. E assim como os pacientes também. Então, a maioria dos meus pacientes são alunos e são amigos. Então a gente consegue conciliar bastante em relação ao horário. Tem umas 2, 3 opções de horários que a gente deixou vago para eu atender pacientes de fora, né? Muito bem. Mas a gente já adianta um spoiler aí que já tá pequeno. Olha, então, já vem mais coisas aí, vem mais novidades. E agora a gente quer trabalhar bastante com a marca, né? O CM Fight. Então a gente mandou fazer os aparadores para ele dar aula personalizado. Tudo personalizado, eu vi bem. As luvas já estão em produção também para chegar. Vamos fazer linha de roupa também para geral, assim. A gente quer sair dessa visão de luta. A gente quer generalizar, né? Então para todo mundo, um corredor, um atleta da musculação. A história de vocês já mostra isso, que fugiu, já saiu da linha de luta especificamente, e está na linha do esporte em geral e principalmente na linha da motivação. Porque com toda essa história aí, né? Não tem quem não sinta-se motivado agora para fazer qualquer coisa na vida. Né, com certeza. Enfrentou aí dificuldade financeira, porque como você falou, não passou necessidade, mas estava sempre contado ali, como muitas pessoas que nos acompanham também passam pela situação. Uma depressão, um sofrimento mesmo, aí, uma dor por conta de relacionamentos, ou que seja de qualquer coisa na vida.
e as portas se fechando, gente batendo a porta na cara, falando que você não vai conseguir. Foi vencendo tudo isso. Sim. Né? E chegou onde chegou. Eu acho que vocês têm muita história para levar aí nessa marca, com certeza. Quem usar vai estampar isso. Com certeza. Tô afim de ser motivado, tô afim de vencer também. Não é isso? Isso aí. CM verdade. Fight é a marca que vai ficando CM aí, então, Fight. vai Isso se aí. destacando. Bem legal. Muito bom conhecer a história de vocês. Obrigado. Infelizmente, como eu disse, o tempo estourando já. Tô feliz da vida de receber essa dupla aqui, esse casal 20. Já dei a dica para você que está nos assistindo, além, é claro, de ir lá fazer um treino, de cuidar da sua saúde, do seu corpo aí, com a nossa fisioterapeuta, que é a Giovana. Faça o seu pedido do iPhone, viu? Aliás, toda semana aí tá bombando com promoções, preços espetaculares. O destaque é o festival, que continua ainda desde o começo a R$ 49,90 para você experimentar tudo que tem no iPhone Bertioga, ali na Avenida Anchieta, mais precisamente em frente ao Centerville, no centro da cidade. Chega lá a partir das 6 horas da tarde, que você pode aproveitar aí o festival de mini gostosuras e, é claro, de frangos também, frangalhos, tudo uma delícia. R$ 49,90. A partir das 6 da tarde você aproveita o festival. Mas o iPhone Bertioga já atende desde as 11 da manhã, viu? Para fazer o seu pedido, acessa aí, ó, desse lado, QR Code está aqui em cima na tela, você que está acompanhando pelo YouTube, ou você pelo rádio, acessa o site e baixa o seu site de aplicativos, baixa o iPhone Bertioga, tem todo o cardápio e a facilidade de fazer o seu pedido aí também. A gente vai agora comer aqui o nosso pedido, que afinal, falando é difícil de saborear, mas a nossa suprema porções do iPhone Bertioga tá aqui, ó. Peça a sua aí também, tá bom? Gente, obrigado pela presença de vocês, muito legal mesmo. Giovana, prazer enorme conhecer você. Obrigada. Muito legal a gente saber que temos agora mais uma fisioterapeuta na cidade aí atendendo com esse carinho, com esse empenho, né? Porque em casal tudo fica mais forte, tudo fica melhor. E alinhada aí com essa energia positiva aí de Deus, de estar sempre no caminho cristão. Com certeza. Isso é muito legal também. Kleber, obrigado também. Mais uma vez. Obrigado pelo presente, fiquei lisonjeado. Olha aqui, ó, agora essa é a caneca que vai me acompanhar aqui no nosso Energia Positiva Podcast, personalizada, não só aqui, mas no rádio também, de segunda a sexta, das 6 às 8 da manhã. Essa vai ser a minha canequinha do cafezinho logo cedo. Você é convidado a acompanhar aí, viu, o melhor do sertanejo com a gente, de segunda a sexta, pela Rádio Praia. E a gente volta em breve aqui, claro, no nosso canal no YouTube, Praia FM, trazendo mais um bate-papo descontraído, gostoso, com histórias maravilhosas como esta aqui do meu amigo Kleber Moraes e da Giovana, que abrilhantaram a nossa noite aqui também. Muito legal mesmo. Fiquei feliz. Quer aproveitar para mandar abraços? Vídeos dá tempo ainda. Agradecer não todos os... espaço para os beijos e abraços? Agradecer todos os parceiros que estão com a gente, né? Todas as empresas que a gente tem parceria. Perfeito. E agradecer minha família, a Deus, a todos que sempre estão com a gente, né? todos os nossos alunos que também são coadjuvantes na na nossa aí história. De 4, 5 anos já. Sim, sem eles não teria dado certo, né? Muito legal. Para treinar, tem idade? Eu atendo qualquer idade aqui. Hoje, no método que a gente trabalha, ou é personal ou é coletivo. No coletivo eu só tenho adulto, então eu não tenho turma kids. Mas Entende? Mas se alguém... mas eu não tenho horário pra isso. Vamos começar a formar agora. A gente já tem mais horário, né? Aí você já prepara alguém para dar aula também. Pronto. Põe a Giovana Mas para dar aula. Faz de tudo um pouco. Na ampliação do espaço, se Deus quiser, a gente vai ter. Boa. Qual que é o contato aí, Kleber? Para quem está interessado e curioso para saber como é que é o treino, é o mesmo contato para a Giovana ou são contatos? Não, são contatos separados. Então passa o seu aí, Kleber. 13 9 8228 8846. Boa. E da Giovana? Giovana Ixi, eu esqueci Gaspar. agora. E nas redes sociais também, né? Nas redes sociais. Claro. Kleber Moraes, Personal Fight, ali já tem o link na bio, já dá pra entrar em contato também comigo, com a Giovana. Perfeito. O número é 13 98147 2597. Maravilha. Tem Tá no Instagram fácil. também, Gifísio. Gifísio. Tá bem facinho de achar. Facinho. Então ficou na dúvida aí, já vem fazer uma visita que você vai encontrar os dois também. O estúdio Kleber Moraes está aqui na Avenida 19 de Maio, não é isso? Bem Sim. na entrada da cidade. Qual o número ali? 1030, em cima do Diogo Cortes, sala 1. Não tem erro. Não tem erro. Desde cedo o Facinho. Kleber já está por lá, Giovana também. Muito bom, tá dada a dica então. Obrigado, Aí, ó, vai Andrezinho. cuidar da sua saúde que vale a pena, viu? Isso aí. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Você pelo rádio continua na programação da 106,1 com muito sucesso. Beijos no coração e até o nosso próximo Energia. Positividade sempre.
bom. Energia Caramba, dá positiva. pra finalizar, né? Uma horinha só. Da hora, obrigado, mano. Foi top.